Um dos méritos do Orville é também tocar em questões muito delicadas para a esquerda, que a esquerda também, com o tempo, varreu para debaixo do tapete. Essas pessoas corajosamente denunciaram que tinham sido vítimas de tortura, que tinham visto outras pessoas terem sido torturadas, deram nomes de torturadores, locais onde as pessoas foram torturadas e muitas vezes descreveram mortes dos seus companheiros de prisão. Jornalista experiente, Lucas Figueiredo sempre gostou das matérias especiais, aquelas que demandam investigação, e é a partir delas que surgem seus livros. Você conhecerá melhor os caminhos que levaram Lucas Figueiredo a desvendar parte da história dos chamados Anos de Chumbo. O autor conversa conosco sobre seu novo livro, Olho por Olho, Os Livros Secretos da Ditadura. Ele descobriu o livro Orville, o livro negro do terrorismo no Brasil, escrito pelos militares, e o confronta com Brasil Nunca Mais, escrito por pessoas de esquerda que contaram a verdadeira história das pessoas atingidas e mortas na ditadura militar. Com vocês, Lucas Figueiredo. Depois de 6 anos de trabalho no mais absoluto segredo, o projeto resultou no livro Brasil Nunca Mais. Repercutiu com tanta força dentro e fora do Brasil, tornando-se o relato mais importante dos casos de tortura, mortes e desaparecimento de presos políticos no regime militar. O Brasil Nunca Mais, ele cai como uma bomba no Brasil inteiro, né? E deixa furiosos os militares. E o general Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército, ordena ao Serviço Secreto do Exército, CIE, antes Centro de Informações do Exército, hoje Centro de Inteligência do Exército, ordena que o CIE faça um livro para responder ao Brasil Nunca Mais, que é por isso que o meu livro chama Olho por Olho. Ele resolve pagar na mesma moeda, né? Ele resolve contar, ele diz, olha, então, se o Brasil Nunca Mais trata a esquerda como os heróis, eu vou mostrar que a esquerda, na verdade, foram os vilões aí da luta armada. Como é que foi a confecção desse livro? Bom, aí instala-se o chamado Projeto Orville. Orville é a palavra livro escrito de trás para frente. É um projeto confidencial dentro do Serviço Secreto do Exército, comandado pelo general Agnaldo Deonero Augusto, que está vivo, mora em Brasília. E esse projeto dura 3 anos dentro do CIE, aproximadamente 12 oficiais, inclusive alguns coronéis, trabalham no projeto, e o livro fica pronto em 1988, um livro de 966 páginas, que é o Orville. E o Leônidas pega o livro, leva no Palácio do Planalto, isso o Leônidas me relatou isso, e diz, olha, Sarney, o livro está pronto, eu fiz esse livro para responder ao Brasil Nunca Mais e vou publicar. E o Sarney, quando toma conhecimento daquilo, diz, não, peraí, você não vai fazer isso, né? Para que vai criar abrir uma nova cisânia, vai retomar toda aquela questão? Não engaveta esse livro, não faça isso. O Leônidas fica furioso, mas, como bom soldado, obedece à ordem do chefe. E o Orville é, então, engavetado em 1988 e passa a ser o santo graal da extrema-direita militar. Pois é, mas o Orville, hoje, esclarecido da forma que você está colocando, é certamente simples, mas o Orville, durante esse período todo, era uma lenda. Você, por exemplo, quando pesquisou o Ministério do Silêncio, não teve acesso. Por incrível que pareça, é um documento militar secreto, que foi contrabandeado para fora dos quartéis. Foram feitas 15 cópias só do Brasil, que ficam circulando de mão em mão, num círculo fechadíssimo, geralmente de militares e alguns civis de extrema-direita. Esse livro circula de mão em mão, né? E com o compromisso de quem pega o livro não pode xerocar. E as pessoas, como é um círculo muito fechado, elas conseguiram controlar isso durante 19 anos. Se o Orville fosse público na época, os parentes das vítimas, a justiça e o governo veriam que o Exército sabia muito mais do que dizia. Ao relatar os últimos momentos das 2 dezenas de vítimas da repressão, o livro secreto fugia ao padrão "não sei o que vi",
da força terrestre e, pela primeira vez com todas as letras, reconhecia que aquelas pessoas estavam mortas. Então, esse pacto ele teve sucesso de 1988 até 2007, quando eu tive, finalmente, a sorte de botar a mão numa das 15 cópias. Como é que foi essa história? Foi engraçado, porque depois de ter procurado anos e anos, ter batido muito com a cara na porta procurando o Orville, eu estava na casa de uma fonte militar e ele me mostrando os livros dele numa prateleira, Sião e tal, e eu tenho interesse por essa área, leio bastante livros sobre essa área, e ele tirava um, me dava, olha, esse aqui é bom, não sei o quê, fulano, tá. Aí ele pegou lá e falou, esse aqui você vai gostar. Aí ele pegou 2 livros grandes, de capa preta, o Orville são dois tomos, né? Cada tomo de 500 páginas. Ele falou assim, esse aqui você vai gostar. Quando eu olhei, eu falei, pô, eu não acredito, isso aqui é o Orville, né? E aí eu fiquei sem saber o que eu dizia, né? Pegava e saia correndo. Pois é, foi quase o que eu fiz, viu? Mas falei, não posso fazer isso, né? Aí falei, bom, melhor eu não... Eu fingi que eu não conheço o livro, porque eu não sabia se ele sabia que eu sabia, sabe aquela coisa assim? Eu com um tesouro na mão, né? Aí eu falei, parece muito bom, pode me emprestar? Ele falou, não, esse aqui não posso. Esse aqui não sai. Os outros eu empresto, qualquer um que você quiser eu empresto, menos esse. Aí eu falei, tá bom. Falei, bom, não vou entrar numa disputa aqui, que eu acho que mineiro tem um jeito particular de conseguir as coisas, né? Eu falei, não, tá bom, não quer emprestar, não empresta. E mudamos de assunto. Mas, obviamente, que eu fiquei obcecado com esse livro, né? Com esse Deixou você ler na casa dele, né? Não foi isso? Ele falou assim, pode voltar aqui quantas vezes você quiser para ler na minha casa. Você vem aqui, consulta o livro. Ela falou, aqui está escrito a verdade. Você pode vir, consulta a verdade, leia aqui, mas dentro da minha casa. E eu voltei para a redação e comecei a pensar como eu ia voltar lá e sequestrar o livro, né? Você calculou o número de horas que você ia ter aqui na casa dele? Eu fiquei pensando, cheguei e falei, como é que eu vou fazer, né? Aí um amigo meu falou assim, vamos lá, eu seguro ele e você sai correndo com o livro, né? Eu falei, não vai dar certo, né? Aí eu comecei a fazer os cálculos. Se eu fosse para a casa dele, quantas páginas eu ia precisar de ler por dia, quantos dias eu ia demorar para ler tudo, ou se eu levasse uma câmera escondida para fotografar as páginas, ia demorar anos, né? Mas eu falei, bom, eu vou fazer, porque esse livro ele tem que vir a público, né? Mas acabou sendo muito mais fácil do que eu imaginava. Eu falei que queria fazer uma matéria sobre o Fernando Pimentel, que era verdade também, não era toda a verdade, mas era verdade. Fernando Pimentel tem um passado na guerrilha urbana, foi guerrilheiro com menos de 18 anos, 16 anos eu acho que ele já estava na guerrilha, e é uma história que as pessoas pouco conhecem. O Pimentel não gosta muito de falar desse passado dele, e eu queria fazer uma matéria contando ali as agruras do jovem guerrilheiro Fernando Pimentel, e achei que essa história podia ser uma história que colasse bem. Eu falei, olha, eu quero fazer uma história do Pimentel, me empresta o livro. Vou aí para ler o livro. Ele falou, não, agora não, porque eu vou sair. Aí ficou, não, mas eu queria, não, mas agora não e tal. Ele falou, vem cá, pega o livro e depois você me devolve. Aí, 19 anos depois, o Orville finalmente veio à luz. O que contém o Orville? Bom, o Orville ele é um relatório imenso, chatíssimo, cronológico, de todas as organizações que participaram da luta armada, dia após dia. Então, vai 1º de janeiro, a LN, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, passando por todas as organizações. Bom, além de ter a versão militar, a única versão do Exército para a luta armada, porque, por incrível que pareça, acaba a ditadura e os militares eles não dão nenhuma versão para aquele período, muito menos para a luta armada. E a única versão que a gente teve acesso é a versão da esquerda ou da academia. Então, os militares nunca deram a versão deles para aquele período. E ali estava a versão importantíssima, valiosíssima, de como os militares viram aquele período, o que por si só já torna o Orville um documento que merece ser estudado
mais 100 anos, e merece ser feito mais 50 livros sobre ele. Por isso ele é importante. Agora, o que, para mim, foi a grande surpresa que o Orville tinha, é que o Orville ele relatava os últimos momentos de 24 desaparecidos políticos. Então, um documento que foi feito a mando de um general de 4 estrelas, ministro do Exército, feito pelo Serviço Secreto do Exército, pelo CIE, que é quem fazia a repressão e, ao mesmo tempo, guardava os documentos. Naquele documento, o Exército conta os últimos momentos de 24 pessoas que, ao longo dos anos, o Exército, até em 3 momentos, quer dizer, em vários momentos, mas em 3 momentos importantíssimos, que foi para 2 vezes para o Ministério da Justiça, uma no governo Itamar Franco, outra no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro da Justiça requisitou oficialmente ao Exército que desse informação sobre todos os desaparecidos. O Exército, eu tenho esses relatórios, ele vai nome por nome e diz, olha, nada consta, não tenho nenhuma informação sobre essas pessoas. E uma vez, agora recentemente, a Justiça Federal intima o Exército a dizer o seguinte, você tem alguma informação sobre esses 130 brasileiros que desapareceram? O Exército escreve, não tem informação nenhuma sobre essas pessoas. Quando você vai ver no Orville, o Exército conta o dia que essas pessoas morreram, o local que essas pessoas morreram e como se deu a morte dessas pessoas. Então, isso, para mim, foi uma surpresa, porque era uma confissão de culpa, né? Era o Exército confessando 24 assassinatos, né? E 24 ocultações de cadáver. É uma pergunta idiota, claro. Mas quem te garante que tudo que está escrito ali não é mentira? Não tem autor. É um livro que eu poderia ter escrito, qualquer um poderia ter escrito. Essa era o meu grande desafio quando eu peguei o Orville. Era provar que o que eu tinha nas mãos era o Orville e não era, enfim, uma coisa qualquer que cada um poderia... Porque o Orville, ele é o quê? Ele é datilografado ainda, né? E mandado encadernar numa dessas encadernadoras que qualquer um de nós pode fazer, né? Ele tem uma capa preta com letra dourada, mas é um produto artesanal. Então, realmente, eu precisava provar a autoria desse documento. Eu consegui quatro elementos que me garantiam que o Orville era verdadeiro. O primeiro deles, confrontando as 966 páginas do Orville, tem um site de extrema-direita que se chama Ternuma, que é comandado por militares. É Ternuma? Ternuma, é www.ternuma.com.br ou .org. Ternuma é terrorismo nunca mais. Que eles fazem um contraponto aí ao Brasil nunca mais. Então, eles vivem de denunciar, eles têm uma seção que chama Onde Eles Estão. Toda vez que alguém que participou da luta armada, que assume um cargo, aí eles denunciam que o guerrilheiro, que o comunista tal está em tal lugar. E o Ternuma, em 2000, ele publicou 4% do conteúdo do Orville. Na época, até teve um oba-oba, falaram, finalmente vai aparecer o Orville, e ele acabou não aparecendo. Então, eu confrontei o livro que eu tinha com alguns trechos do site do Ternuma, e as páginas batiam. Depois eu liguei para umas 12 pessoas, mais ou menos, que eram citadas no Orville. Mandava para ela os trechos onde elas eram citadas. E elas confirmavam que aqueles eventos eram eventos absolutamente sigilosos. Tem uma reunião da ALN em Paris, que é descrita em detalhes no Orville. E essa reunião era uma reunião sigilosa da ALN. Um dos que estava presente nessa reunião é Frei Oswaldo, que era ali que dava apoio para a ALN, para o Marighella, e ele falou, olha, teve isso tudo que eles relatam, que agora é incrível, porque não era para ninguém saber que teve essa reunião. Eu liguei para algumas pessoas que participaram do sequestro do embaixador americano e outros tantos eventos,
liguei para o Maurício Paiva, aqui de Belo Horizonte, que é muito citado no livro, participou também da luta armada. E essas pessoas iam confirmando que o que estava escrito com alguma manipulação ou outra, mas que aqueles fatos eram verdade, frutos de informações que eles tinham tirado de documentos sigilosos. Então, esse era o segundo elemento. O terceiro, eu consegui alguns documentos com carimbo de secreto, que é o grau de confidencialidade mais alto dos documentos confidenciais, que eram transcrições, sobretudo do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, que o Orville ele era transcrição desses documentos. E o quarto elemento, agora eu já me esqueci completamente. Você falou com o Leônidas? Não, liguei para o Leônidas confirmou pela primeira vez que o livro existia e que era aquilo mesmo. Liguei para o general Aguinaldo Deonero Augusto, que foi quem comandou o projeto Orville, ele também confirmou, isso tudo foi gravado, então estava batom na cueca. Não tinha como... Porque é complicado isso. Você pega um documento dessa sensível como esse, se você não consegue comprovar tudo, se você comprova, mas erra numa coisinha, eles te desmoralizam de cima e embaixo. Por que você não transcreveu parte do Orville no livro? Ou até cedeu uma certa tentação, talvez nem eticamente recomendável, de publicar o Orville? Porque o Orville ele é um documento muito delicado, porque ali é um festival de quem entregou quem, né? Só que como o Orville ele não assume a tortura, então ele diz o seguinte: fulano de tal foi preso e, no interrogatório, entregou o seu colega. Só que a gente sabe que, a grande maioria dos casos, quando isso aconteceu, o sujeito falou porque foi barbaramente torturado. Então, isso já seria muito complicado. Você já está expondo ali as pessoas que, numa situação de extremo, abriram informações que levaram à tortura e à morte de seus companheiros. E o Orville também mostra que, mesmo depois do fim da ditadura, muita gente de esquerda continuou sendo vigiada. Então, por exemplo, tem um caso de uma pessoa que participou da luta armada, que vai para o exílio em Paris, e o Orville mostra como ele voltou depois da anistia, e aí o Orville diz: fulano assumiu a sua homossexualidade, casou com fulano de tal, abriu uma sauna gay, e isso e aquilo outro. Quer dizer, era complicado para eu expor a intimidade dessa pessoa, como de outras tantas. Então, eu tomei a decisão que eu não poderia tornar o Orville público, porque eu não tinha mecanismo para lidar com aqueles dados tão sensíveis. Quer dizer, quem pode fazer isso é o Arquivo Público Nacional, né? Aqui o Arquivo Público Mineiro me pediu uma cópia e eu dei. A Câmara Federal me pediu uma cópia e eu dei. A Comissão Especial de Mortos Desaparecidos e o Ministério Público. São órgãos que têm condição de lidar com esse material mais sensível, né? Mas eles também são muito inteligentes, né? Já que o Orville veio à tona, eles usam isso para dizer: olha, na verdade, a gente sempre quis trazer o Orville à tona, o que é mentira, né? Depois que eu publiquei as matérias e que eu estava fazendo o livro, eles divulgaram. O Orville hoje está na internet, está num site de um dos maiores torturadores do Brasil, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que mora em São Paulo, processado aí pelo Ministério Público e por algumas famílias de torturados. O Carlos Alberto Brilhante Ustra é um dos que me gosta sempre de pegar no meu pé. Mas o Ustra, quando eu publiquei as matérias, o Ustra foi correndo e colocou o Orville no site dele, que chama averdadesufocada.com. Ele colocou o livro, é incrível, né? Ele colocou o Orville no site dele para dizer: olha, na verdade, nós sempre quisemos abrir o Orville, quem esconde a verdade é a esquerda e a imprensa. Eles hoje têm um jornal daqui de Belo Horizonte, do Grupo Inconfidência, que é bem forte, de militares da reserva, de gente que participou ali do golpe e da repressão e da ditadura.
todo número eles publicam alguma coisa com relação à minha, de vez em quando publicam um bordão assim, Lucas Figueiredo, abra os seus arquivos, como se eu tivesse escondendo alguma coisa, né? Mas eles são craques, entendeu? Eles pegam uma situação que é, de fato, já que não tem como lutar mais, que o Orville hoje é uma coisa pública, eles jogam como se eles sempre quisessem ter divulgado aquilo. O Orville, ele tem, quer dizer, o Orville é um documento de muitos méritos. Só por existir é um documento de muitos méritos. Um dos méritos do Orville é também tocar em questões muito delicadas para a esquerda, que a esquerda também, com o tempo, varreu para debaixo do tapete. Porque como a esquerda e a academia acabaram tendo o monopólio da história, como os militares não vieram contar a versão deles para a luta armada, a esquerda se sentiu também no direito de dourar um pouco a pílula. Então, todas as organizações que fizeram a luta armada, nenhuma delas queria a volta da democracia, nenhuma delas pedia a volta do senhor João Goulart. Todo mundo queria implantar um Estado ditatorial, comunista, socialista, maoísta, seja lá o que não for. A gente está falando das organizações da luta armada. Com o tempo, essas organizações douraram um pouco a pílula, dizendo que estavam lutando pela democracia. Não é exatamente assim. Por trás daqueles dois projetos havia dois homens. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, âncora e escudo do Brasil Nunca Mais, e o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, idealizador e responsável pela produção do Orville. Se alguém quiser saber, se o Ministério Público, se a Justiça Federal quiser saber mesmo onde estão desaparecidos políticos, basta conseguir um mandado de busca e apreensão no CIE em Brasília. Está tudo lá. Tudo lá. E eu falo isso não é porque eu acho, não, é porque eu conheço várias pessoas. Eu circulo bastante nessa área militar, e o CIE hoje tem todas as informações. Então, só a gente que trabalha na imprensa, a gente está sempre descobrindo uma coisa ou outra, sem nenhum instrumento de mais profundo. A gente não pode fazer nada, a gente pode pedir informação. Você não pode fazer mais nada, né? E você tem hoje muitos mecanismos para se chegar à verdade, mas o Ministério Público de São Paulo tentou fazer isso, o Ministério Público Federal, tem valorosos procuradores lá que vivem dando murro em ponto de faca, sobretudo o procurador Marlon Viecker, e que eles o tempo todo estão tendo que responder ações aí movidas contra eles por querer resolver a verdade. O fato é que, até hoje, não apareceu um presidente da República com coragem suficiente para mandar os militares abrir os seus arquivos, porque eles, obviamente, é impossível eles terem queimado todos os arquivos. Eles dizem que queimaram os documentos. Mas o Orville ele é um processamento de conhecimento, né? Ele é uma produção de conhecimento. O Orville não é um documento primário. Ele é uma produção de conhecimento. Se você produzir um conhecimento, você não consegue apagar esse conhecimento produzido. O ser humano ele não é bom ou mal. Nesse caso, a gente está falando de um Estado, né? O Estado tinha uma norma de torturar e matar. Então, a gente não pode simplesmente se ligar em uma pessoa ou outra, aquela pessoa foi mal porque aquela pessoa torturou. Não. Aquela pessoa obedecia a ordem de cima. Claro que ela fez porque ela quis. Mas existia uma coisa muito maior, que era uma ordem de Estado. Então, isso tem que ser passado a limpo. O que a geração mais nova não faz é que o seguinte: se o chefe, que é o presidente da República, nós já tivemos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula. Se o chefe, o presidente é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, se o chefe não manda contar a verdade, para que alguém vai lá contar? Ninguém vai. Eu cumpri a minha parte. Entendeu? Eu achava que esse livro, que essa pessoa não tinha direito de sequestrar um pedaço da história do país. Então, eu entendo que, nesses casos extremos, o jornalista ele tem a obrigação de cumprir o seu papel. É que, se eu pudesse, eu teria roubado o livro. Se ele não tivesse me dado emprestado, se eu pudesse, eu teria entrado na casa dele e teria pego, porque isso nos pertence, isso não pertence a um grupo pequeno, né? Quer dizer, a história do Antônio Três Oliveira,
como ele morreu, o dia que ele morreu, a família tem todo o direito de saber disso. E é a minha obrigação lutar para que eventos como esse venham